Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos que o Senhor, em sua graça, em seu amor, interviu de forma tão espetacular no nosso mundo para que o Senhor volte nosso coração e a nossa face para te buscar. Pedimos que isso se transforme em realidade para cada um de nós, de tal forma que o seu povo te busca de verdade. Que, começando com cada um de nós, com a nossa igreja aqui em Rio Tinto e outros lugares, busquemos a sua face, nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos que a verdadeira transformação que veio pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, ocorra em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos traz a um verdadeiro avivamento e que voltemos dessas crises transformados e pronto para o Senhor nos usar da maneira que o Senhor deseja. Também opera nesse mundo um verdadeiro arrependimento para que as pessoas clamam ao Senhor, mostrando assim que o Senhor é que dá vida, o Senhor é que sustenta a vida e que os governos, as suas filosofias, as suas políticas são incapazes e totalmente despreparados para saciar a necessidade humana. E essa crise nos mostra isso, que o Senhor dá arrependimento aos governos, aos políticos, para que eles se dobram diante do seu poder majestoso, da sua graça. Pedimos a sua graça sobre aqueles que foram contagiados, que o Senhor seja com eles, que eles busquem a sua face. Pedimos principalmente para que o Senhor abençoe o Ronaldo Lidório, a sua esposa, a se recuperarem, se assim for da sua graça, desse vírus, como também outros queridos irmãos, tanto no Brasil ou fora, que foram afetados. E abençoe os idosos, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, que o Senhor seja com eles. E Pai, nos dá sabedoria como nos lidar com esse tempo. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Meus amados, nós vamos continuar nessa manhã o nosso estudo a partir de Efésios. Então, capítulo 5, versículo 6 em diante até 20. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivem como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e o Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não agem como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas enche-se do Espírito Santo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos no Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradece sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém. Nós tratamos o primeiro trecho, de versículo 1 a versículo 6, e nós vamos debater um pouco de versículo 6, nós já falamos um pouco disso, mas eu gostaria de insistir nesse trecho. Não deixe que ninguém engane vocês com conversa tola, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não
obedecem. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que, como cristãos, nós podemos ser enganados muito fácil. Então, há um perigo eminente ao nosso redor o tempo todo. E é por isso que nós precisamos viver com atenção e não nos deixar enganado por qualquer conversa tola, conversa essa que pode nos levar a se perder. E, em outras palavras, essas conversas tolas encorajam um tipo de vida que atrai a condenação de Deus. Mas a conversa é feita de tal maneira para que os cristãos ignorem a importância de uma vida santa e assim vive de uma maneira condenável, de uma maneira que Deus traz o seu castigo sobre aqueles que não obedecem a Ele. Então veja, a obediência para os filhos de Deus, ela é essencial, é uma característica nítida daqueles que creem em Cristo. E a gente tem que ficar cuidado com as máximas que se dão por aí. Nós vivemos num mundo onde estamos aflitos por todo tipo de frases famosas, frases máximas, que em certa forma são verdade, mas quando nós nos limitamos a uma máxima apenas, nós corremos risco de chutar outras coisas que são importantes. Criamos uma distância entre uma verdade e outra, de tal modo que uma é negligenciada. E Paulo, ele tenta tomar cuidado com esses extremos issos que fez parte da vida das pessoas desde sempre e mais ainda hoje. E aqui mostra que o reino de Deus, ele não pertence a qualquer pessoa imoral, em versículo 5. O reino de Deus não é feito de pessoas que vivem na imoralidade. Em outras palavras, a atmosfera do reino é uma atmosfera de santidade, de pessoas que têm um tipo de caráter, uma forma de falar e uma forma de se relacionar um com o outro, que reflete em tudo isso o caráter de Deus. E, portanto, o céu não é formado somente de pessoas santas, no sentido de ser separados por Deus para ser salvos. Não são só pessoas salvas, mas são pessoas salvas obedientes a Deus. Em outras palavras, a salvação ela é estritamente ligada a uma vida de obediência a Deus. Com isso dizemos que Deus não teve a intenção apenas salvar, apenas levar a pessoa do inferno para o céu, mas sim salvar aquela pessoa da condenação e ao mesmo tempo fazer aquela pessoa viver de uma forma não condenável, viver de uma forma que agrada a Deus, dá a ela a liberdade e o poder transformador para que ela vive a vida nova em Cristo. Em outras palavras, Deus não só quis levar pessoas para o céu, mas quis levar pessoas à obediência a Ele, essas pessoas se alegrarem em Deus, essas pessoas adorarem a Deus, amarem a Deus e viverem dentro desse amor e obediência a Deus. Não apenas pessoas que quiseram ser salvas, mas que ignora ou pouco se importa com Deus ou com a vida com Deus. Tudo que elas queriam era apenas escapar de inferno. E essas pessoas que essas duas características não se ligam, deixam uma brecha de dizer que talvez nunca foram salvas. Eu não estou dizendo que uma pessoa pode ser salva e não ir para o céu. Também não estou dizendo que uma pessoa é salva, mas devido à desobediência perde a salvação. Porque nós trabalhamos sempre com essas máximas, por isso que é perigoso. Nós devemos ter uma teologia mais larga e não feita em frases específicas. Eu estou dizendo que um salvo, ele é conectado a uma vida de obediência. Essas duas coisas andam junto. Não é que a obediência nos garante a salvação, mas ela é, no entanto, uma amostra clara da salvação. Não é possível que nós entramos, vamos dizer, em contato com Deus, sejamos salvos e não desejamos a Ele. Algo não bate, algo não funciona.
Então é preciso que a gente tome cuidado com essas máscaras. Uma vez salvo, salvo para sempre. Correto? Sim, é correto. Mas poderia dizer que uma vez salvo, é um salvo que entra numa vida de obediência. Uma vez salvo, obedece para sempre. Ele vive em obediência a Deus. E quando ele está errado, ele é corrigido por Deus, ele é corrigido pela igreja, ele é disciplinado e ele volta, ele tem a tendência de voltar. Então, uma vez salvo, ele entra numa vida de obediência. Veja, quando Cristo mandou os seus discípulos a pregar o evangelho, a ideia não foi apenas pessoas acreditar numa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele morreu pelos seus pecados, de que ele ressuscitou, e com isso garantir que essas pessoas, se entregando a essa verdade, vão para o céu e acabou ali. É apenas convencer as pessoas dessa verdade. A ideia não é essa. A pessoa é convencer as pessoas do pecado delas, que vive de uma forma condenável diante de um Deus poderoso, do Deus Criador, e que elas precisam abandonar essa vida e se voltar para esse Deus cheio de amor que mandou seu Filho morrer por eles. E a partir disso, esse arrependimento gera o desejo de viver em obediência. Por isso Jesus mandou os seus discípulos a fazer outros discípulos. Em outras palavras, tem um trabalho de ajudar essas pessoas a aprender a viver em obediência a Deus, a aprender a vontade de Deus. E para viver em obediência a Deus, meus amados, nós precisamos de forma imprescindível que nós aprendemos a vontade de Deus. Não há como dizer que nós obedecemos a Deus sem saber qual é a vontade dele. Então você obedece o quê? Porque se nós obedecemos a apenas regras morais que nós conhecemos de uma certa forma, mas não necessariamente a Deus. Para obedecer a Deus é preciso que sejamos discipulados, de tal modo que aprendemos como Deus é, como Deus se relaciona, o que Ele deseja de nós, qual é a forma de relacionamento que Ele tem conosco, e é assim que nós devemos ter um com o outro. É tanto que nossos olhares são sempre levados a olhar para eles, para imitar a eles, a Deus. E o texto de Efésios nos fala bastante sobre isso. E é portanto que nós não devemos nos deixar enganados por conversas tolas que esconde certas verdades, mas que ao mesmo tempo ela nos leva para outros cantos. E hoje em dia, meus amados, nós vivemos rodeados de pessoas que falam, de pessoas que pregam, de pessoas que trazem mensagens, que ensinam. E às vezes a gente perde o critério, assistimos de tudo e de todas. É preciso que nós temos certos filtros em assistir isso e tomarmos cuidado para não nos deixar enganados, assim como muitos, infelizmente, se deixaram enganados. Então, a partir do momento que as Escrituras dizem isso para não nos deixar enganados, é porque existe a possibilidade de ser enganados. E a verdade é que muitos foram enganados e assim descambalearam na fé. Quer ver uma coisa que tem uma certa verdade, mas que, no entanto, é uma enganação que leva as pessoas a fazer errado? A igreja está decaída, a igreja não é mais o que deve ser. Bom, de ponto de vista prático, a igreja a nível mundial e geral decaiu muito em seu caráter, em sua forma de ser. Isso digo de forma geral, porque tem igrejas muito firmes e muito fortes. A igreja não tem amor, a igreja, vamos dizer, não busca mais como deve a verdade em sua totalidade. É verdade, tem muitas verdades que muitas igrejas as abandonaram. Nem uma igreja é perfeita, nem uma igreja... Em todas as igrejas tem corrupção, hoje em dia não pode confiar em ninguém. Então, frases desse tipo, elas existem, ela tem certa verdade, esconde uma certa decepção com a igreja, porque muitos sabemos que dentro das igrejas encontramos pessoas que nos frustram, que não vivem o cristianismo. Isso é verdade. Mas qual é o engano?
Isso prepara a nossa mente e o nosso coração, de certa forma, a desprezar a igreja. E o próximo passo é dizer, por isso eu não vou mais na igreja, porque eu quero ser santo, eu quero viver em comunhão com Deus, posso fazer isso na minha casa e, portanto, não vou mais na igreja, porque a igreja está corrompida. E aí nasce um movimento de pessoas desigrejadas, e assim como disse uma vez um certo irmão para mim num congresso, ao perguntá-lo, meu irmão, você faz parte de qual igreja? Eu não o conhecia, por isso que eu perguntei. Ele falou, bom, eu na verdade não faço parte de nenhuma igreja hoje, eu estou basicamente desigrejado porque eu não encontro ou não encontrei nenhuma igreja que tem uma doutrina que eu creio parecida. Primeiro que eu acho estranho, em primeiro lugar, porque ele criou uma doutrina pessoal dele. E ele quer que a igreja se adequa à sua própria doutrina, agradar a ele. Ele é o filtro de uma igreja. Isso já é um erro. Segundo, ele não pode se reunir com os irmãos, porque simplesmente não tem em sua totalidade a doutrina que ele acredita. E, portanto, ele nega uma das maiores doutrinas das Escrituras, que é o corpo de Cristo. E então ele escolhe fazer o que a Bíblia diz não fazer. A Bíblia diz, não deixai de vos reunir com a igreja. E ele deixou de fazer exatamente isso. Então, veja, ele alega uma certa coisa e é uma conversa enganadora. Eu não estou dizendo que tal irmão ele não foi honesto, mas ele foi enganado. Assim como muitos são enganados, deixa a igreja por qualquer motivo, que ele pode ser verdadeiro em certos casos, nem sempre é, mas o leva a um engano de não viver o cristianismo assim como ele deve existir. Isso é só apenas um exemplo. E é por isso que tem muitos que caem nisso. Hoje nós temos uma massa de cristãos fora da igreja. E é claro que ele se cobre de razões com erros da igreja, como eles, só aqueles que não têm erros, e sabemos que isso não é verdade, e eles caem em desobediência. Então o engano os leva ao contrário, os leva a desobedecer, porque quando eles fazem isso, desobedecem o mandato bíblico. Eles desprezam o que Cristo morreu. Cristo morreu pela sua igreja, eles desprezam essa igreja. E Cristo deseja apresentá-la sem mácula e perfeita diante de Deus. Isso quer dizer que ela não é em sua forma presencial, ela é em sua forma posicional. Diante de Deus ela é assim, mas em forma prática esse é um processo. E essas pessoas esquecem que é um processo. Se é um processo, é que certas coisas ainda não andam bem, mas que devemos todos participar para que andem bem. Então, fica aqui a dica que Paulo dá: não se deixe enganado por qualquer coisa. Não leva uma frase, vamos dizer, pomposa e que faz sentido e abandona a realidade. Então, infelizmente, meus amados, muitos pregadores, e até bons e sérios, construem as fases de tal maneira de levar você emocionalmente a pensar daquela forma e ser enganado. Então, eu não gosto de bater muito em pregações, mas não está saindo da minha mente uma frase agora de um pregador até famoso. Eu não vou falar o nome dele porque eu não quero me colocar contra ele. Pregador que muitos gostam, inclusive na igreja presbiteriana. E às vezes eu até recebo pregações dele. Mas eu lembro de uma frase agora nessa pandemia, né? Eu não sei nem por que eu assisti, aliás, nem consegui assistir, só assisti uma parte, não assisti até o final. Quando se tratava de algumas pessoas que foram na praia, eu não sei se era no Brasil ou nos Estados Unidos, não entendi o contexto direito, e ele condenou de maneira tão feroz isso, repetindo com sarcasmo essa frase, que o fim do mundo está próximo e as pessoas vão para a praia, né? A frase era mais ou menos desse tipo: o fim está aí e eu vou para a praia, e fazer essa cara.
Veja, as pessoas relacionam certas verdades a certas práticas para criar um contraste e para mostrar a magnitude de certas coisas que a pessoa quer falar. Mas eu não estou concordando com as pessoas em pandemia, na praia e tudo mais, mas também o fim do mundo não diz que a pessoa não curte na praia. São coisas que não tem a ver. E outra coisa, estar em pandemia é uma coisa. Agora, quem me dizer, por exemplo, que tudo bem, você concorda que o fim do mundo está próximo, que é agora, e pode até ser, eu não estou dizendo que é, mas ainda que seja, quer dizer que daqui em diante ninguém pode ir mais para a praia? Eu não estou entendendo. A Bíblia diz que nós não sabemos o tempo. E a pessoa alegou, então rasga da Bíblia Mateus 24. Olha, meu amado, seja qual foi o seu entendimento e eu respeito, mas a vida normal ela deve continuar. Então vamos dizer que essa pandemia acaba, tudo volta à normalidade. A verdade do fim do mundo permaneça mesmo, não é? Mas quer dizer que se um dia eu vou para a praia, isso se encaixa numa condenação? Então pronto, a igreja do Senhor e ninguém pode ir mais para a praia enquanto o fim não vier. Porque o fim está próximo. Então eu pergunto, então o fim está aí e você vai para a praia? Então assim, são frases de efeito. Eu não estou dizendo que essa pessoa é mal intencionada. Eu sei que é uma pessoa muito séria, muito comprometida com a verdade de Deus. No entanto, cada um de nós, até eu mesmo, podemos usar certas frases disso e não ser necessariamente assim. Então a gente tem que tomar cuidado, tanto nós, quando falamos, quanto nós olhamos até para pessoas ilustres, mas que, no entanto, em certos momentos, vem com frases que construam uma certa lógica e não é tanto assim. Agora, eu entendo, de certa forma, ser chateado, por exemplo, o mundo está numa crise tremenda de saúde e as pessoas estão nem aí. Aí eu concordo com o amado irmão, que a gente tem que tomar cuidado, que não é uma atitude incoerente. Mas relacionar isso ao fim, aí eu já acho um exagero. Então, não se deixe enganar, porque há uma aparência de espiritualidade, como a Bíblia diz, no entanto, e nos adverte que muitas coisas têm aparência de espiritualidade, mas que, no entanto, é uma forma de agradar a carne. A carne, ela gosta de se sentir superior espiritual, com coisas assim, que aparenta um tipo de piedade, mas que nega o seu poder. A piedade não está nisso. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre tem uma tendência mística ao cristianismo, no sentido que se a gente fica de um jeito ou do outro, nós colocamos isso numa categoria de mais espiritual. E Paulo adverte isso de alguns ensinadores dentro da igreja, em Timóteo, onde diz, eles ensinam que não contra o casamento, contra a comida e tudo mais. Então há um tipo, diz eles, mais elevados de espiritualidade, mais dedicado a Deus, aquele que não se casa, que não come carne, que não sei o quê. É como nessas restrições aparentes, prazerosas da carne, está a espiritualidade. E a Bíblia diz que eles não sabem o que estão ensinando. Não é porque alguém tem uma vida mais austera que necessariamente é mais espiritual. A Bíblia não diz isso. Até porque essas coisas foram deixadas por Deus como parte natural da convivência humana e para o bem. Então nós não podemos botá-las numa categoria como se fosse algo baixo, algo que tira a nossa espiritualidade. Pelo contrário. Então, meus amados, como Paulo disse, se você não come carne, tudo bem, mas se alguém come, não critica quem come. Então, porque Paulo mostra que não nisso está necessariamente a espiritualidade. Pelo contrário, está a fraqueza. Até porque Paulo mostra que aqueles que não comem são, de certa forma, mais fracos em seu espírito, quando fazem isso por motivos espirituais, porque, na verdade, isso não reflete a espiritualidade de uma pessoa. Então, essa aparência de mais santo,
de não sei o quê, a gente tem que tomar cuidado e não se deixar enganados, se privar de coisas legítimas da vida que não tem a ver com a obediência. Nós podemos dar muitos exemplos por aí, mas acredito que esses dois, eles valem para que nós entendamos. Não se deixem enganados. E eu vou dar, no entanto, mais um, porque existe três... Bom, pode existir mais categorias do que essas, mas são três categorias de vias pelo qual o engano vem. Uma é a nossa pessoal, quando parte de nós, como eu já disse mais cedo. Eu olho para as coisas e eu digo, a igreja não presta, isso não presta, portanto tomo certas decisões baseadas em minhas conclusões, e aí eu me engano e caio em desobediência. Existe outro tipo que acabamos de falar, quando vem por aqueles que traz certas verdades ou ensinos. E às vezes pode ser de pessoas sérias que de certa que a modo geral são pessoas sérias até, e não é qualquer pessoa, prega bem, mas às vezes pode se enganar ou pode levar a um tipo de engano por algumas frases que não deve ser levada em consideração. Por isso a gente tem que sempre ter cuidado. Mas existe outro tipo de engano que vem por pessoas alheias, pelo mito popular, pelo que todo mundo gosta de falar, pelo que é comum entre as pessoas se falarem. Então você tem parte de certos jargões, parte de falas, todo mundo sabe aquela fala comum, né? Pelo jeito é ruim, pelo jeito não sei o que, e todo mundo fala aquilo, e você vai na onda da maioria, você vai na onda de todos. Então isso também é um perigo da crença popular, que cria mitos, que cria filosofias de pensar e tudo mais, e nós nos levamos por aquilo e somos como uma massa manipulada que tem o mesmo pensamento sem que seja esse moldado pela verdade. Então esses são três aspectos que a gente precisa levar em conta e não se deixar contaminado. E Paulo, ele vai adiante e diz, portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Aí ele se refere a uma categoria muito especial, de a gente tomar cuidado com o tipo de gente com o qual a gente está em contato. Existe categoria de gente que a gente tem que ter distância. E aqui nós vivemos também grandes equívocos, porque em nome do amor nós achamos que devemos ficar livres em deixar qualquer um se aproximar de nós, ou nós aceitar qualquer coisa em nome do amor. E ora, o amor não diz isso. Amor, de fato, ele é seletivo. O problema é que nós temos ideia de amor muito equivocadas, mas amor, ele é seletivo. Eu amei a minha esposa e me casei com ela. Eu não me casei com outra ou com outras. Por quê? Porque houve uma seleção. Eu decidi meu amor a ela e por conta disso não estou fazendo parte de certas coisas a outras. Por quê? Porque eu escolhi a ela. E meu amor é concentrado e é fiel. Então o amor a Deus, ele nos limita em ser aberto para todas as pessoas, para fazer tudo e de todas. Por quê? Porque nosso amor deve ser fiel a Deus. E um amor fiel, ele tem a ver com uma certa linha de andamento que é coerente com a pessoa amada e com aquele que ama. Então essas coisas, elas são restringidas. Como as escrituras dizem, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus condiciona esse amor a guardar os seus mandamentos, e isso naturalmente nos limita. Isso naturalmente restringe as coisas. E Jesus disse que se amamos a Deus, amamos aqueles que são amados dele. Então nós temos aí uma prioridade de amar o povo de Deus, de investir no relacionamento com o povo de Deus. Não estou dizendo com isso que devemos odiar os outros, porque nós somos muito bons de fugir de um extremo para outro. Então quer dizer que a gente tem que odiar o mundo? Não, amado, ninguém diz isso.
mas dizem, no entanto, que tem que priorizar os de casa de Deus. E aí nós devemos estender a forma amorosa de tratar os outros, mas há uma diferença em como nós nos dedicamos ao povo de Deus, como nós nos dedicamos àqueles que pertencem à casa de Deus. Como a Bíblia diz, fazei bem a todos, mas principalmente aos da casa de Deus. Então há uma certa prioridade aqui. E aqui Paulo diz de forma negativa, para a gente não ter a ver com esse tipo de gente. Então há categorias de gente que a gente deve manter distância, que a gente não deve estar em contato. Então, hoje em dia nós vivemos numa filosofia de alta tolerância, onde devemos necessariamente tratar como não fosse contrário. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a tolerância que o mundo prega não é uma tolerância verdadeira, creio eu. Veja bem, a respeitar você como pessoa, a não ir em te fazer mal por causa daquilo que você crê, por causa daquilo que você é e tudo mais, é uma coisa. Agora, a aceitar e a me alegrar daquilo que você disse e aí são coisas diferentes. Eu não sou necessariamente obrigado a abraçar a sua filosofia, aquilo que você acha como verdade, só porque você acha como verdade. E eu tenho que ser tolerante, quer dizer que eu tenho que adotar aquilo como verdade. São duas coisas diferentes. Eu posso recebê-lo bem, eu posso tratá-lo bem, posso respeitá-lo, mas não necessariamente abraçar a sua doutrina. Até porque e embora essa é a tolerância que se prega, mas se essa tolerância que se prega fosse verdadeira, ela se nega em si mesma. Porque ao mesmo tempo que você diz uma verdade e você diz que eu tenho que tolerar e aceitar e me portar como tal, então isso é uma contradição, porque tem outra pessoa que adota uma filosofia totalmente contrária à sua, mas a sua lei de tolerância diz que eu tenho que aceitar e acreditar naquela. Então, como duas verdades, elas podem conflitar entre elas. Então, ou uma é verdade e outra é mentira, ou vice-versa. Não tem como ser as duas verdades. Então, eu vou ficar um louco, porque eu aceito duas coisas contrárias ao mesmo tempo como sendo verdades. É como você diz, esse aqui ele é vermelho, e você diz, eu tenho que aceitar que é vermelho, porque para você aquele é vermelho. Mas vem outro e diz, na verdade aquele é branco. Eu olho para você e diz, não, não é branco, você não é branco, e você tem que me aceitar que é branco. Tá bom, é branco. Então, afinal das contas, para mim, aquele é verde, branco ou vermelho? Que cor é, afinal das contas? Não pode ser todas as três ao mesmo tempo, tem que ser uma, e uma exclui a outra. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de tolerância. Pode parecer discurso de ódio, mas não é, não tem nada a ver com ódio, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o fato que existem certas diferenças. E aqui existem grupos que a Bíblia diz que nós devemos estar longe devido àquilo que se prega, devido àquilo que se fala. Então, eu não sou obrigado a estar em contato, a ficar perto de pessoas que provocam danos a mim mesmo, à minha fé. Não sou obrigado. É tanto que a Bíblia diz que pessoas que tem tipo de pessoas que a gente não tem que ter nada a ver com elas. Então a Bíblia não nos obriga necessariamente a estar em contato com todos só porque tem que estar em contato com todo mundo. Tem tipos de pessoas que a gente tem que estar longe. E um tipo de pessoas ao qual Paulo se refere aqui é aqueles que trazem ensinos contrários às Escrituras. Aqueles que trazem ensinos que desviam a nossa obediência. Então, essas pessoas, a gente tem que estar longe. Então, hoje, nós assistimos de tudo e de todos, mas a gente tem que ser criterioso. E pessoas que levam para outro lugar, a gente tem que se manter longe.
A gente não tem que ter nada a ver com isso. E infelizmente, meus amados, digo, quando pessoas da nossa própria igreja, que temos uma confissão de fé, que temos uma confissão doutrinária, que temos uma linha doutrinária, e só isso já é muita coisa, porque tem igreja que não tem linha nenhuma, tem verdades soltas, mas não tem um compêndio doutrinário, e graças a Deus a nossa igreja tem. Mas tem pessoas que, não, mas todo crente, tudo tem o mesmo Deus. Bom, não é bem assim. E essas, muitas vezes, pessoas da nossa igreja sustentam, investem seu dinheiro e seu tempo em programas de TV, em pregadores e igrejas que não tem nada, mas nada a ver com a nossa confissão. Então, nós mostramos infidelidade à nossa própria confissão de fé, mostrando que tudo é a mesma coisa, afinal das contas, o que importa é o amor. Olha, tudo que importa é o amor, isso não é necessariamente uma doutrina bíblica nesse sentido que ela é posta, porque ela anula tudo o resto. Em outras palavras, não importa o resto. E a Bíblia não trata o amor dessa forma. Então, cuidado com as pessoas que você assiste. Tem igrejas neopentecostais e pregadores que pregam contrário à palavra de Deus, meus amados. Muito embora eles se usam da palavra de Deus, mas pregam o contrário. Tem pessoas que sustentam programas de televisão dessas igrejas, investem seu dinheiro, mas não sustentam as obras da igreja. Está errado isso. Não tem nada, a gente não tem que ter nada a ver com essas pessoas. Então, essa categoria que Paulo está falando em versículo 7 se limita às pessoas, ou fala estritamente de pessoas que traz engano. E a gente não tem que ter nada a ver com essas pessoas. E essa mistura de ensinos que nós assistimos, e às vezes por coisas empolgantes que um pregador ou outro diz, a gente tem que tomar cuidado. Então, portanto, não tinha nada a ver com esse tipo de gente. Se nós lemos o Salmo de número 1, nós vamos perceber lá que o justo, ele toma cuidado com quem ele está em relacionamento, com quem ele se senta, com quem ele anda, por onde ele anda. Então, o justo, para ele amar a Deus, servir a Deus, ele tem que ter certos cuidados. Você não pode ficar assim, à vontade, com todo e em todo lugar, em todas as coisas. Então, por quê? Querendo ou não, aonde nós vamos, com quem nós nos relacionamos e o tipo de coisas que nós ouvimos, elas afetam a nossa espiritualidade, afetam o nosso coração, afetam a nossa mente, afetam o nosso caráter. Se nós nos reunimos com pessoas que só falam palavrão, com pessoas que só falam desgraça, que só faz brincadeira sobre Deus e sobre vida alheia, anda em lugares que desonra a Deus e tudo mais, então a minha pergunta é, você espera o que do seu nível espiritual, da sua moralidade, do seu cristianismo? Eu sempre fui contra, por exemplo, de programas de televisão, de humor, principalmente no Brasil, onde a maioria deles, a moralidade tem a ver com, a brincadeira tem a ver com a sexualidade, a brincadeira tem a ver com Deus, com o cristianismo, com coisas pelo qual o cristianismo preza. Então, assim, é um tipo humorístico bastante baixo. Se perdeu aquele humor mais saudável, se é que isso existe muito. E a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas deixavam de ficar mais tempo em comunhão com as pessoas, ia para casa para assistir Portas do Fundo, ou sei lá, outros tipos de programas que não traz muito benefício. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente tem a ver. Em outras palavras, o que o cristão tem a ver com tudo isso? Nada. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora pertence ao Senhor. Vocês estão na luz. Por isso, vivem como pessoas que pertencem à luz. Então Paulo fala, olha, antigamente vocês eram na escuridão, vocês viviam nessas coisas, porque estava dentro da escuridão, pessoas que não estavam iluminadas pelo Espírito Santo, pessoas que não estavam regeneradas. Antes vocês eram assim também. Mas há uma diferença, vocês não são mais.
Vocês são agora pessoas que pertencem ao Senhor. Vocês não pertencem mais a esse mundo. Vocês não pertencem mais a essas coisas. Vocês foram ganhos pelo sangue de Cristo. Pertencem ao Senhor. Vocês são exclusivos dele. Vocês estão na luz. Vocês são iluminados. Agora, vocês sabem qual é a verdade. Vocês não podem continuar na escuridão. Por isso, vivem como pessoas que pertencem à luz. Vive como pessoas que teve parte de uma regeneração. Vive coerente com quem vocês são. Vive como tal. Não continue na escuridão, continue nas mesmas coisas de antes. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então Paulo mostra que viver na luz traz outros tipos de frutos, frutos que têm a ver com a bondade, com a honestidade e com a verdadeira verdade. Enquanto nós andamos na escuridão, esses frutos não são produzidos. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Então busque as coisas agradáveis ao Senhor. Agora a vida de vocês é diferente, a busca de vocês é diferente, o prazer de vocês é diferente. Busquem ver ou busquem se deleitar nas coisas que agradam ao Senhor. Ver quais são as coisas que Deus gosta, que Ele se agrada e busca investir nesse tipo de coisas. Então, muitas vezes nós deixamos de investir nas coisas que agradam ao Senhor, porque investimos nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços em coisas que agradam a gente, que agrada a esse mundo, mas não que agrada a Deus. A gente tem que ser pessoas que faz a diferença entre o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. Não participem dessas coisas sem valor que outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Então, primeiro, veja, a gente não tem nada a ver com essas pessoas. Depois diz, não participem das coisas sem valor. Quantas vezes nós participamos de coisas que não têm valor agregado, não tem valor espiritual, não tem valor que Deus dá, coisas que não produz nada. A Bíblia diz, não participem dessas coisas sem valor, que outros fazem. Em outras palavras, as pessoas muitas vezes se ocupam com coisas que não têm valor, não traz benefício. E o nosso mundo é cheio de coisas sem valor, que as coisas são vazias nelas mesmas. E por isso que a vida de pessoas muitas vezes é vazia e não produz nada. Mas e a nossa vida? Somos nós pessoas que agregam valor com as coisas que nos ocupamos? Pois essas coisas pertencem à escuridão. Então, essa vida sem valor, ela pertence à escuridão. O diabo, ele tenta escurecer a mente das pessoas para gastarem seu tempo e dinheiro em coisas que não têm valor. Enganá-los e ter assim uma vida vazia, que não tem valor. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. E quando diz trazer para a luz, em outras palavras, é ser consciente, se julgar essas coisas como coisas malignas. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Entre nós como santos, é vergonhoso até de falar de coisas que são baixas, coisas que são vergonhosas. Hoje é exatamente o contrário. Em nossas falas é apenas coisas vergonhosas, que diante de Deus não deveria nem estar na nossa boca, atos e feitos que esse mundo pratica. Né? É vergonhoso até de falar, muito mais de praticar. Não deve ser visto como algo natural, como algo de graça, como algo de engraçado. Até falar dessas coisas não faz bem ao santo, macula o pensamento cristão, a nossa maneira de tentar ser santos. A gente tem que tomar cuidado, não se ocupar com aquilo que é vergonhoso diante de Deus. Mas parece que hoje o que é uma vergonha toma conta da nossa vida como papo, como fala, tranquilo.
E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Então veja, quando a coisa é trazida à luz da palavra de Deus, a gente vê que a natureza daquela coisa é maligna e ela é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Eu gostaria de parar nesse versículo, e os irmãos vivem na luz. Desperta-se e Cristo vai iluminar a sua vida. Uma vida iluminada por Cristo tem muito valor, pois ela nos abrirá os olhos para ver as coisas que valem na vida, as coisas que têm valor. E meu incentivo para você, meu amado, é investir naquilo que tem valor. Investir naquilo que vem de Deus mesmo. E não investir seu dinheiro, seus esforços em coisas que não têm valor e se deixar se enganado. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos pelo ensino da sua palavra, pedimos que o Senhor transforme esse ensino em realidade na minha vida e na vida de todos da nossa igreja, que o Senhor nos transforme em uma igreja humilde, arrependida e ao mesmo tempo em chamas pelo seu evangelho. Que o Senhor não deixe o orgulho tomar conta da nossa cabeça, do nosso coração, e ter atitudes contrárias, de ambição, de mostrar que a gente faz o que quer, porque a gente pode, que ninguém mexe com a gente, mas mostrar que nós entendemos que pertencemos ao Senhor e que não podemos mais fazer o que nós queremos, e que nós nos humilhamos debaixo da sua mão protetora e deixamos que o Senhor guie a nossa vida e dizemos: eu faço o que o Senhor manda na minha vida, eu não faço mais o que quiser, eu não faço para contrariar o pastor ou outro, eu faço o que devo fazer porque sou cristão. Então que assumimos a nossa identidade e que vivamos isso. Em nome de Jesus. Amém.